dar início ao nosso estudo da noite, sem dúvida pedindo aos bons amigos espirituais, em especial o grande trabalhador da causa espírita, que nos visita na noite, para trazer as suas memórias, aqueles trabalhadores incansáveis que vêm ao mundo terrestre trazer o seu contributo à evolução planetária. Possam os bons espíritos, amigos, com a permissão de Deus, nos ampararem, nos assistirem, para que levemos a cabo proveitosamente o nosso esforço da noite. Quando nós analisamos os grandes trabalhadores da causa espírita, nós já falamos aqui há algum tempo atrás a respeito de Lelis Flint, que foi o maior médium da história da humanidade em voz direta. Temos um DVD gravado com as memórias desse grande companheiro. Mais adiante, antes falamos ainda sobre a segunda grande mediunidade do mundo, que foi, sem dúvida, Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Aquele jovem que, com o 4º ano do grupo escolar da escolinha da prefeitura local de Pedro Leopoldo, aquele tempo em que a professora era professora porque sabia um pouco mais que os alunos. Aqueles idos de 1900 e nada, a educação, a pedagogia engatinhavam. E aquele menino, com a 4ª série, escreveu quase 500 best-sellers. Cada livro do Chico, antes de ir para o prelo, a edição já estava esgotada. As primeiras edições se esgotavam no prelo, isto é, na edição, na gráfica. Eu estava lendo esse panfleto do filme Nosso Lar. Tem uma página de André Luiz em que ele narra as suas experiências logo após a desencarnação. Nós que aquecemos os banquinhos escolares, e não obstante os cabelos brancos, não seríamos capazes de fazer uma redação daquela. Agora imagine um menino de 20 e poucos anos, um jovem. É que depois que nós já dobramos o cabo da Boa Esperança, o jovem com 20 e poucos anos para nós é um menino. E escrever celeremente aquele texto majestoso que André Luiz abre a obra Nosso Lar, narrando as suas dolorosas experiências pessoais. Então, depois de Leslie Flint em voz direta, tivemos o Chico Xavier na psicografia como o maior médium da história. E depois tivemos, foi nosso amigo de mocidade, convivemos muitos anos, o nosso querido amigo Divaldo Franco. O irmão dele é o Nilson Pereira Franco, também nosso grande amigo. Divaldo, nunca esqueço, ele esteve no interior do México para fazer uma conferência espírita para 5.000 índios. Ele falou Cusco.
que é uma língua, é um dialeto, perdão, que nós nem sabíamos que existia, né? Então, outro fenômeno da seara espírita de Valdo Pereira Franco, que nos encanta com a sua oratória. Mas existiu aqui na cidade de São Paulo esse irmão nosso que nos traz as suas memórias e que muito nos encanta pela bondade, pela generosidade, que foi, sem dúvida, o maior médium que o mundo conheceu em efeitos físicos, na mediunidade de efeitos físicos, que foi Carlos Mirabelli, esse italiano gordo, aí, de bochechas vermelhas, obeso, que é o protótipo da simpatia. Na verdade, ele era Carlos, mas como era filho de imigrantes italianos, era chamado em família de Carmine, e o Carmine ficou. Portanto, quando chamamos Carmine, estamos usando o apelido italiano dos seus entes queridos, do seu Luiz Mirabelli, seu pai, que foi pai de apenas 28 filhos, grande reprodutor, não é isso? Queria povoar a terra a todo custo. É porque é uma época diferente. A minha avó teve 25 filhos, a minha mãe teve 5, a minha esposa teve 3. Então, à medida que o tempo vai passando, as mulheres vão tendo menos filhos. A evolução, a própria instrução, a evolução dos meios vão fazendo com que as mulheres tenham menos filhos. Mas às vezes, e eu já ouvi pessoas dizerem assim, essas sessões mediúnicas, elas são no escuro, a meia luz, ocultas. Mirabelli não foi nada disso. É que a maioria dos companheiros espíritas, eu já vi pessoas espíritas, convictas, até estudiosas, que nunca ouviram falar de Carmine Mirabelli, nascido no dia 2/1 de 1889 em Botucatu. Ele fala Botucatu, né? Mas deixa eu falar, isso é intriga da oposição, chama minha época de eleição. Botucatu, interior de São Paulo, fazendo 121 anos, neste ano de 2010, 121 anos. Ele faleceu em 1951 com 62 anos de idade. E assim como Lelis Flint, assim como Divaldo Franco, assim como Chico Xavier, Mirabelli deu a vida à mediunidade. Comprou a briga, aceitou a missão. Foi o amor de todos, dedicou-se à humanidade, aos sofredores. Sofreu muito. Foi perseguido pela ciência oficial, foi perseguido pelos religiosos, porque ele curava as pessoas com água fluidificada, com o toque das mãos. Foi processado criminalmente. É porque Jesus não viveu agora, senão teria sido também, não é isso? O que diriam os psiquiatras quando Jesus curava os surtos psicóticos daqueles que lhe eram trazidos com graves problemas mentais? Então Jesus também fez o exercício ilegal da medicina. Hoje há uma recomendação da Organização Mundial de Saúde para que as autoridades sejam mais tolerantes com os fenômenos mediúnicos autênticos. Não a picaretagem que nós conhecemos por aí, aqueles que cobram por promessas que não cumprem. Mas vamos deixar isso para lá, que não é o nosso foco. Então Mirabelli foi um fenômeno de estarrecer.
O que você queria que fizesse a espiritualidade para até uma pedra crer em Deus? Ah, eu queria isso, aquilo. Miravelli fez tudo isso e mais ainda. Ele apresentou fenômenos ainda não catalogados pela ciência, pelos estudiosos do psiquismo, os estudiosos das mediunidades ostensivas. Então ele foi assim, aquele italiano, embora brasileiro, mas de grande fibra, que carregou a cruz até o fim. Não desistiu em nenhum momento. Sofreu perseguições, acusações indébitas, agressões físicas, até dos desencarnados. Porque Miravelli era uma mediunidade de todo dia, toda hora. Não era assim, uma vez por semana a gente apaga a luz. Não. Os amigos fazerem uma ideia, ele dormia com uma lâmpada de 200 watts acesa a noite inteira em cima dele, para reduzir os fenômenos. As sessões de Miravelli eram feitas em pleno dia, a plena luz. A diferença é que ele não se dedicou propriamente ao centro espírita. O seu grupo fundou 4 instituições, uma aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, outra em Santos, e uma instituição filantrópica aqui em São Paulo, Casa São Luís, que servia aos sofredores, era um albergue aos desamparados. Então ele foi um trabalhador extraordinário. Nós temos, por esse irmãozinho nosso, que nos traz o carinho das suas informações, temos por ele um respeito muito grande. Quiséramos nós ter as virtudes desse querido irmão. Então ele foi, sem dúvida, o maior fenômeno de mediunidade da história da humanidade. E nós, brasileiros, nós espíritas, tivemos o expoente desse jaez para a nossa alegria. Seria difícil nós listarmos as mediunidades de Miravelli. Ele era médium psicofônico, ele era médium psicógrafo, ele fazia diagnósticos, prognósticos, fazia, entre aspas, profecias, ele fazia deslocamento de objetos, materializações, desmaterializações de homens, espíritos e objetos. Era médium de transporte, era médium que pintava quadros. Ele produziu nada mais, nada menos do que 46 quadros, assinados pelos nomes, pelas nomeadas históricas da pintura universal. Lá estavam Leonardo da Vinci, Rembrandt, Renoir, Van Gogh, e os quadros eram submetidos aos especialistas que atestavam a autenticidade da obra, como obra de arte e procedente daqueles extraordinários pintores. A fenomenologia de Miravelli era, assim, algo como nunca se viu na história dos fenômenos psíquicos. Ele fazia as suas sessões para experimentadores em princípio. Então nós teríamos que um fôlego enorme para listar as autoridades científicas do mundo e do Brasil que pesquisaram Miravelli. E eles faziam sessões formais. Por exemplo, ele humildemente se prestava a ir para uma sala, uma pequena sala, com os experimentadores, como o doutor Franco da Rocha, Vital Brasil, Alberto Seabra, esses médicos brasileiros, é uma infinidade deles de outros países que vinham do exterior para examinar a fenomenologia Miravelli.
Então a primeira coisa que eles faziam, ele ia para uma sala fechada com os experimentadores e tirava a roupa. Ficava assim, como Adão, né? E aí vestia, era vestido com um roupão que os experimentadores traziam. Nós estamos entrando nesses detalhamentos só para os amigos verem a cautela que aqueles homens de ciência tinham para afastar qualquer ideia de burla. Não é que eles duvidassem de Mirabel, é que eles queriam fazer um trabalho para os anais da ciência. E aí o Mirabel botava aquele roupão e ia para a sala onde seriam feitas as sessões. E lá eles amarravam de corda as mãos e os pés do Mirabel. E depois o amarravam na poltrona onde ele se sentava. Meus amigos, nós do nosso grupo, no começo, também fazíamos isso com os médiuns que experimentávamos. Mas depois, com o tempo, nós chegamos à conclusão que era uma atitude pouco cortês, até desrespeitosa à pessoa do médium. Então, depois de assim preparado, ficavam 4 experimentadores, um na frente, outro atrás, um de cada lado, segurando o Mirabel. Então, meus amigos, quando alguém dizia, ah, é uma farsa, meu Deus do céu, geralmente as pessoas que dizem isso, é porque não viram, é porque não experimentaram. Certa feita eu ganhei um convite para assistir uma conferência de uma certa pessoa que se dizia douta em fenômenos de efeitos físicos, que ao mesmo tempo dizia que não existia. Espera aí, como é que eu posso ser doutor numa coisa que eu afirmo que não existe? É que nós somos pessoas simples, não conseguimos entender esses desafios. Então são pessoas que, eu fui convidado, mas o que o senhor falou não é verdadeiro. Dizia ele que materialização é assim como uma projeção cinematográfica numa parede. Você passa a mão, não é nada. Não é verdade. Não é verdade. No nosso grupo, os espíritos tomavam forma física, vinham conversar conosco, permitiam-se análise, exames dos médicos presentes, que foi o caso de Mirabel. Só que Mirabel era estudante. Nada na história da humanidade registra algo como Carmine Mirabel. Então, depois de amarrado, aí surgiam os fenômenos, e eram assim, coisas fantásticas. Mirabel, de uma certa feita, pintou 46 quadros, e um detalhe que os amigos não sabem. Ele pintava os quadros com a mão, pintando Renoir, e com a outra mão pintando Rafael. Meus amigos, se você conseguir pintar um Rafael, você é um gênio da história. Mesmo fica só parecido, né? Aí eu acho que é parecido. Mas pintar com as 2 mãos. Eu assisti uma experiência há uns 2 anos atrás de uma senhora que pintava Van Gogh com os pés, e com a mão pintava um outro autor célebre das páginas aí da história, e aquela senhora com a mão pintando um pintor e com o pé pintando o outro. Meu Pai do céu, nós só sabemos pintar o 7, não é isso? E Mirabel pintava com as 2 mãos ao mesmo tempo. E um detalhe, e conversando com as pessoas, um assunto que não tinha nada a ver com as pinturas. E tem mais, muitas vezes em línguas que nós não conhecemos. Havia no grupo dos experimentadores um cientista italiano, Carlos Frederico Spicelli.
ele disse: olha, eu tenho nervos de aço e coração de granito. Isso está na ata que ele assinou. Tenho nervos de aço, coração de granito. Eu sou um cético, eu sou um materialista, eu não creio em absolutamente nada. Mas eu saio daqui hoje crendo em Deus. A partir de hoje, eu sou mais fervoroso crente. Porque, meus amigos, há pessoas que dizem assim: mas isso é obra do demônio. Então, é um demônio muito bonzinho. Melhor do que muitos religiosos que nós conhecemos. Porque pega um cético, como uma pedra, uma rocha, e o faz crer em Deus. Mas que demônio é esse? Porque disseram de Jesus a mesma coisa, que ele expulsava os demônios por Belzebu. Belzebu, na época, era o chamado Deus das moscas. Naquele tempo, as moscas tinham seu Deus, que era Belzebu. Então Jesus respondeu: se o reino de Belzebu está dividido, ele não sobreviverá. Então Jesus ouviu a mesma coisa. Jesus também fez prática ilegal da medicina, curando os enfermos. Meus amigos, certa feita, materializou-se uma menina, uma criança falecida há 5 anos, filha de um cavalheiro de um dos médicos presente à reunião. Meus amigos, eu já passei por isso. Você receber a visita nos efeitos físicos de um ente querido já falecido é muita emoção. 100 anos você vivo, você não esquece aquele momento. Ele mexe fundo na sua alma. E quando aquele pai, menininha, que ele tanto amou, e os cientistas cronometraram, ela esteve presente 32 minutos conversando com o pai. Eu passei essa experiência na nossa reunião, em que entes queridos dos presentes tomavam forma física. Leia no capítulo 28 do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, Efeitos Físicos. André Luiz descreve uma das reuniões de Mirabel. Então, aí nós chegamos à seguinte conclusão: não precisa ser um gênio para ver que há um trabalho da espiritualidade para espiritualizar os homens, que nós vemos, parece assim, é só acaso. A mediunidade Mirabelli ficou oculta em 1913, ela explodiu. E foi em 1913 que foi publicado o primeiro romance urupês do espírita Monteiro Lobato, que de Cavalcante, o celebérrimo pintor, também espírita, ilustrava as obras daquele promotor de justiça e que era um grande escritor, que se notabilizou. Todo mundo conheceu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, não é isso? A Cuca vem pegar, tudo isso tem tudo a ver com Monteiro Lobato. Então, no mesmo ano surge Monteiro Lobato preparando a infância e a juventude para a obra espírita que viria em seguida. Em 1918 surge a dona Ana Prado, em Belém do Pará, despejando maravilhas mediúnicas para a imprensa da época. Depois veio Chico Xavier, e aquela explosão de livros maravilhosos, e aí vem Leslie Flint encantando o mundo com a voz direta, e que se segue de Valdo Franco com uma oratória extraordinária, encantando o mundo.
faz mais de 60 anos que Divaldo Franco trabalha a doutrina espírita na Europa. Merece todos os nossos encômios, esse extraordinário companheiro. Então, meus amigos, Mirabelle encantava. Franco da Rocha, doutor Franco da Rocha, à época diretor do sanatório do Juqueri, disse: Mirabelle é a 8ª maravilha do mundo. Vejam bem, não era um místico, não era um religioso, como era Vital Brasil, como era Carlos Seabra, eram médicos de nomeada, homens cultos, autoridades, que se quedaram ante as evidências alarmantes da mediunidade de Mirabelle. Certa feita, estava na reunião um sírio da senhor Najib. Najib era um desses que dizia que, olha, nem vendo eu acredito, nem pegando eu acredito, eu duvido até do que eu pego, do que eu vejo, eu sou um cético, um descrente. E Mirabelle pega a pincel e começa a pintar numa tela, cantando ópera em latim. Ele não falava latim. Enquanto cantava ópera em latim, pintava o quadro, e pintou o quadro da mãe do senhor Najib. E de repente a digna dama incorpora-se em Mirabelle e começa a falar com ele em cílio castiço, que ela era uma mulher culta, particularidades que só ela, mãe, e ele, filho, sabiam. Mas como? Meus amigos, falar em embuste, em fraude, mas como? E quem ali falava assírio, senão o espírito comunicante e aquele seu Najib que chorava feito uma criança? E ao término da reunião ele disse: eu estou em ata, a partir de hoje eu sou espírita, porque só o espiritismo me explica todas essas maravilhas. Em 1916, o jornal Diário Paulistano, que era o maior jornal da época, a direção do hospital do jornal ficou estarrecida com os fenômenos e passou a dedicar uma página. Então, foram para lá os jornalistas, os fotógrafos do jornal, que são profissionais da imprensa, para fotografarem os fenômenos e documentarem na imprensa. E surgiam aqueles: isso aí não é verdade, isso é embuste, são todos uns tolos. Será que todos aqueles cientistas nacionais e internacionais eram todos tolos? Quando Mirabelle ia para a reunião, vestindo um roupão trazido pelos experimentadores, que tinha pés e mãos amarrados. Certa feita, materializa-se uma dama, de nome Regina, ela escreveu num papel, mostrou a todos seu nome. Era a esposa falecida de um dos presentes. Ninguém precisa raciocinar muito para ver o quanto aquele médium chorava na reunião ante a esposa materializada. Ela foi lá dentro da casa e trouxe um quadro, tirou de uma parede, trouxe e entregou a ele, para deixar uma prova palpável da sua comunicação. Mirabelle era capaz de escrever com as duas mãos, em línguas diferentes. Os estudiosos registraram um total de 38 idiomas e dialetos. E todo esse material era material científico, que era submetido aos estudiosos, aos especialistas da linguística, para que não houvesse nenhuma farsa.
porque não era possível aquele homem com os pés e mãos amarrados, usando um roupão seguro pelos experimentadores, e eles fizeram dezenas e dezenas de atas, retratando todos esses fenômenos. Um dia veio do Rio de Janeiro uma senhora de nome Adelina para visitar Mirabé. Morava aqui na Serra da Cantareira. Claro que era uma outra época, né? 1900 e nada. A Serra da Cantareira ainda tem muito mato, imagina naquela época. E quando ela chegou, foi muito bem recebida por Mirabé. Eu já esperava pela senhora. Aí foi numa gaveta, tirou um caderno, entregou a ela. A senhora senta aí, vai ler esse caderno. Naquele caderno estavam escritas todas as particularidades, como se fosse um registro, como se fosse umas memórias, todas as ocorrências mais ou menos palpitantes da sua vida, nos detalhes, coisas particulares que só ela sabia, que estavam lá no caderno. Mirabé realmente foi uma criatura, uma mediunidade ímpar no mundo. E volto a frisar para os amigos: nada era feito no escuro, meia luz, não, era luz clara, pleno dia, ou iluminação intensa. Os espíritos materializavam-se, a luz intensa. Certa feita, havia no local das experiências um armário. E dentro do armário havia um crânio humano, e o armário fechado a chave. Os espíritos tiraram o crânio humano de dentro do armário, e ele saiu assim, passando na frente de todo mundo, batendo o maxilar inferior, tamborilando, fantasmagoricamente, para assustar a todo mundo, e andou, depois parou no meio da sala, e aos poucos foram se formando os ossos do corpo humano, a altura do pescoço, a clavícula, o externo, as vértebras, os braços, o antebraço, a mão, falange, falanginha, falangeta, a bacia, o fêmur, o rádio e até os ossos do pé. E aí aquela caveira começou a passear e a brincar com as pessoas presentes. E alguns médicos mais corajosos, porque na nossa reunião nós tivemos médicos convidados que tremeram na base ao ver os espíritos tomarem forma física. Então eles foram examinar, viram que eram ossos humanos. Mas como? Mas como, mano? Como disse, mas como, mano? Estavam ali aquelas partes humanas, como não se diluíam, porque sem uma presilha os ossos de uma caveira se desmancham por falta de suporte. E a caveira passeou, depois volatilizou-se e sumiu no ar. Então os fenômenos de Mirabé eram assim, estarrecedores, super, hiper controlados por homens cultos, por doutos. Certa vez materializou-se o arcebispo de Milão, todo paramentado, aquele crucifixo, aquelas vestes eclesiásticas, e que fez um erudito discurso em latim de ordem moral. E um dos médicos mais corajosos, Eminência, o senhor permite o exame? Perfeitamente. E aquele médico examinou o espírito materializado, disse: é um homem que voltou à vida. Os amigos, são assim os efeitos físicos, de qualidade, com todos aqueles paramentos. Aí os outros médicos presentes, 8 médicos dessa reunião, examinaram aquela materialização e constataram que aquele homem voltava à vida.
Certa feita compareceu à reunião uma família que havia na família, na casa, um estudante de medicina. E naquela época era diferente de hoje. Eles tinham na casa uma mulher doente mental, grave. E ela faleceu. E o rapaz, ousadamente, usou o cadáver nos seus estudos, secretamente, porque ela ocupava um edículo no fundo do quintal, uma casa antiga, e ele usou aquele material para o estudo. E essa família foi à reunião do Mirabelli certa feita, e eis que materializa-se um espírito faltando umas partes, e ele começa a jogar ossos em cima das pessoas. Era um fêmur, um rádio, uma falange, uma bacia, e os médicos pegavam aqueles, eram ossos humanos, e por fim jogou a caixa onde o rapaz guardava os restos mortais daquela figura. Então eles juntaram todo aquele material, entregaram a caixa ao moço, estudante de medicina, que tinha usado aquele corpo para os seus estudos. Outro fenômeno interessante com Mirabelli eram os fenômenos de levitação. Era comum a cadeira onde ele estava sentado subir ao ar, se deslocar pela sala, ao ponto dos experimentadores passarem embaixo da poltrona onde estava o médico. E, meus amigos, vejam bem, tudo isso fotografado pelo Correio Paulistano, pelos seus repórteres, que não eram espíritas, que não eram místicos, que não eram homens de ciência, mas eram homens de imprensa. Tudo isso foi fartamente documentado em fotografias, para depois ser lavrado atas confirmatórias dos fenômenos. Então, meus amigos, quando alguém diz, mas isso é obra do demônio, engraçado, convido os amigos, pegue um exemplar do Novo Testamento, veja em Mateus capítulo 17, onde no Tabor Jesus materializa Elias e Moisés na frente dos apóstolos. Então, meus amigos, se você pegar o Velho e Novo Testamento e arrancar toda a página que contiver um fenômeno mediúnico dessa natureza, você vai ficar só com a capa e a contracapa, porque a fenomenologia mediúnica existe desde que o mundo é mundo, mas foi ao Espiritismo a glória da sua interpretação. Meus amigos, agradecemos aos espíritos amigos que nos trazem todos esses noticiários e a paciência dos amigos em nos ouvir. Desculpa pelas nossas falhas humanas. O Senhor nos guarde, nos abençoe. Muito obrigado.